porque eu queria somente falar, está na sua apostila, né? Messias, Cristo. Qual era o núcleo do Antigo Testamento? Que o Messias, né, há de vir, e tem várias escrituras que falam que o Messias tinha que ser da semente de Abraão, né? Isso está em Gênesis 22. Tinha que ser filho de Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, né? A palavra diz, no Antigo Testamento profetizou que viria de uma virgem, né? Nasceria de uma virgem. Isso está em Isaías capítulo 7, 14. A palavra também profetizava. O núcleo do Antigo Testamento era falar que sairá de Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Isso está profetizado ali. Zacarias capítulo 11 declara que o Messias seria vendido por 30 peças de prata. Amém? Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 9, declara o sofrimento do justo. O Messias havia de sofrer. Isso está explicado ali em Isaías capítulo 53, né? Deuteronômio capítulo 21 também profetizou que o Messias havia de morrer no madeiro. Amém? E os Salmos capítulo 16, versículo 10, ali estava profetizado que o Messias ia ressurgir, ia ressuscitar. Amém? Quantos acreditam nisso? Amém. Tudo isso é a profecia do Antigo Testamento. E nós vemos como se cumpriu no Novo Testamento, quando ele voltou, né? Mateus capítulo 1, versículo 1, declara que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Mateus capítulo 1 declara que ele nasceu de uma virgem, Maria. Mateus 27 também declara que Jesus foi vendido por 30 peças de prata. Mateus 27 declara que o sangue de Jesus foi sangue inocente. Mateus 27 declara que ele foi morto numa cruz, no madeiro. Amém? Mateus 28 também relata como ele ressurgiu, ele ressuscitou ao terceiro dia. E João capítulo 20, no versículo 31, diz que tudo aquilo se escreveu. Ele diz, Jesus fez muitas coisas, porém, as que se escreveram, estas se escreveram para que vocês creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Amém? Amém. Estão comigo ainda? Amém. Então, Mateus 26, 64, Lucas 21, 27, João capítulo 14, 1 ao 3, Atos capítulo 1, versículo 11. Todas essas passagens falam da promessa da sua vinda. Jesus vai voltar. Fala comigo, Jesus vai voltar. Quer tocar? Vai voltar. Amém. O nosso Senhor vai voltar. Qual é o significado de Messias? Messias é uma palavra que significa ungido, tá? Messias no hebraico, mas no grego é Christos, que significa ungido. É diferente língua. Grego, no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito no grego. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no arameu, né? Mas aramaico se diz, ok? Obrigado. É ungido de Deus. Só que temos que entender que no Antigo Testamento, quem era ungido? Para quem se dava o título de Messias ou Cristos no Antigo Testamento? Esse título, essa característica era dada aos reis, porque eles eram ungidos. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Como foi ele levantado como rei? O profeta Samuel, ele ungiu como rei de Israel. E a gente nota que quando Saul foi ungido, ele foi mudado. Ele era uma pessoa acovardada. Ele, numa ocasião, tinha se escondido nas malas, na bagagem, né, da família, porque ele era tímido, acanhado. Obrigado, tímido, acanhado. Mas quando ele foi ungido, ele foi um grande guerreiro, um grande rei, né? Os profetas eram os ungidos de Deus também. Os profetas eram levantados para chamar o povo para se realinhar ao caminho,
para voltar ao pacto, para voltar à aliança exclusiva com Deus, amém? Esses eram os profetas e precisavam da unção. Literalmente o Espírito Santo vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis, e os sacerdotes também, eles eram os ungidos, né? Vemos que Moisés ungiu o seu irmão Arão, obrigado. Ele foi ungido com uma unção especial, ele foi ungido com uma unção feita especialmente para aquele momento, e se aspergiu o sangue do sacrifício sobre as roupas dele, se colocou o sangue do sacrifício na orelha dele, no dedão da mão direita, do pé direito, e ele ficou ali recebendo aquela unção para expiar, para interceder pelos pecados da nação. Então, mas a Escritura nos declara que todos os reis falharam. O registro de Samuel, de reis, de crônicas, é o registro da queda dos reis. Houve bons reis, mas todos falharam. Até o rei Davi, que é o mais grande dos reis, ele um dia pecou. O Salmo 51 fala do seu arrependimento, mas ele errou, ele pecou. Mesmo com a unção, mesmo sendo um Messias, um ungido, ele falhou. Os profetas falharam. Você somente precisa dar uma lida em Jeremias. Jeremias tem que se levantar contra os profetas mentirosos, que profetizavam da carne, da alma, profetizavam sonos mentirosos. Os profetas caíram. Vemos o Elias, que foi um dos maiores profetas, ele estava se escondendo da Jezabel, porque teve medo, teve temor dela, né? Os sacerdotes falharam. Jeremias fala que tanto o profeta como o sacerdote são pagãos, são iníquos. Os filhos do Eli, Eliezer e Ofni e Fineas, eles chegaram a ser até adúlteros na casa de Deus. Reis, sacerdotes e profetas, todos falharam. Mas não importava para Deus, porque eles apenas eram figura e sombra do verdadeiro Messias, do verdadeiro ungido, do Cristo. Amém? Por isso nós temos que entender que Jesus é o verdadeiro Rei. Bom, nós já sabemos, vamos ver o tema, Jesus o verdadeiro Rei. Nós sabemos que Satanás é o governador deste mundo, o príncipe deste mundo. A palavra diz em João capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Qual página é, pastor? Estou com uma apostila diferente. 9? Jesus o verdadeiro Rei. Amém? Você encontrou? Todo mundo está com... Sim? Encontrou todo mundo? Fala amém. Amém. Isso aí. 9.4. 9.4? Valeu. Então, a palavra declara, Jesus declarou que o príncipe deste mundo seria expulso. Alguém diz amém? Amém. João 14:30 diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. 16:11 do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 2 Coríntios 4:4 declara que ele é o Deus deste século. Satanás declarou para Jesus em Lucas 4, versículos 5 ao 7. Satanás disse para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. A glória, né, e a autoridade das nações da terra foram entregues a Satanás pelo pecado de Adão e de Eva. Isso se tornou escravidão. 1 João 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Gálatas capítulo 4, versículo 8 declara: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Hebreus 2, 14 ao 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Jesus é o rei, porque ele é o rei. Qual era a função dos reis no Antigo Testamento? Eles foram levantados como reis para defender a nação do rei invasor. Amém? Amém. Tinha nações que estavam procurando dominar Israel, subjugar, escravizar a nação de Deus. Deus levantou reis para defender a nação e para vencer os reis inimigos. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, que todos nós éramos chamados filhos da desobediência. Éramos filhos do diabo. Satanás, escuta só, Satanás venceu a Adão, venceu a Eva e dominou os filhos de Deus e os submeteu à escravidão e se tornou o príncipe, o rei, o Deus deste mundo. Por isso, quando ele se enfrentou a Jesus, ele falou: eu vou te dar a autoridade e a glória das nações, porque a mim foram dadas. Ele se apresentou diante de Jesus como o rei do mundo. Mas Jesus falou: eu não vou receber isso de você, eu vou tirar de você. Adoração nada. Você vai ser expulso deste mundo. Glórias a Deus. Jesus resolveu o problema. O problema foi resolvido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Pai prometeu a Adão e a Eva: este te ferirá a cabeça. Literalmente, Jesus na ressurreição pisou na cabeça do diabo. Esmagou a cabeça de Satanás. Aleluias. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, diga comigo, para isto, aleluias, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir o príncipe, o rei deste mundo. Ele veio e desfez o que Satanás tinha feito. Por isso nós temos a vitória em Cristo Jesus. Ele é o nosso rei. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Eu amo esta escritura. Diz ali: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu venci o mundo. Não importa a prova que venha, não importa a dificuldade, não importa o que o inimigo apresente diante de ti, tem de paz, porque Jesus venceu o mundo. Aleluias, aleluias. Colossenses 1, versículo 3 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é o verdadeiro rei. Ele nos transportou ao reino no Filho do seu amor. Então nós passamos do império, porque império e reino são duas coisas bem diferentes. No império tem um ditador, mas no reino tem um rei que é bondoso, que é bom, que vai proteger, que vai dar tudo o que o seu povo precisa. Ele nos transportou do império para o reino de Jesus Cristo, amém? Ele é o verdadeiro rei. Zacarias 9:9 declara que Jesus, que o Messias viria a Jerusalém montando um jumento, né? Montando um burrinho. E João capítulo 12, versículo 12 ao 16, é o cumprimento, é a promessa. Diz em Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de jumenta. E Jesus entrou em Jerusalém assim, né? E todos falavam, Hosana, aleluias, louvores nos céus mais altos ao filho de Davi. Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus declarou, em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Filipenses 2, versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Me escuta, me responde, para quem se dobram os joelhos? Para quem que a gente vai se ajoelhar, se não é para aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Procura comigo Apocalipse capítulo 17, versículo 14, por favor. Apocalipse 17, versículo 14. Quando você encontrar, fala amém. Obrigado. Escuta só, aqui vemos uma luta. O inimigo vai pelejar até o final, mas ele já está vencido. Diz ali, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Quantos querem ser achados com Jesus Cristo? Aleluia. Ele é o verdadeiro rei. Então, o Cristo é o verdadeiro rei. Mas o que significa rei? Aquele que venceu Satanás. Satanás, que era o príncipe deste mundo, o ditador, o imperador do mundo, ele foi vencido, foi julgado, foi expulso, foi derrotado pelo verdadeiro rei, que é Jesus. Isso é ungido, isso é Cristo. Por isso Jesus é o Cristo, é o rei que venceu Satanás. Aleluia. Ele é o verdadeiro sacerdote. Próximo tema. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Todas as pessoas são pecadoras. Romanos 3,10 diz que não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem pelo pecado tinha sido cortado, separado de Deus. E qual é o método para solucionar o problema do pecado? Deus falou às claras em Levítico capítulo 17. Vai comigo para Levítico 17, versículo 11. Deus deu um método, uma maneira, uma forma para solucionar o problema do pecado. Levítico 17, versículo 11 diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Amém? Então Deus tinha dado ao homem um método para solucionar o problema do pecado. Era derramar sangue de animais. O sistema sacrificial do tabernáculo de Moisés se ofereceu um cordeiro perfeito pela manhã, um cordeiro perfeito pela tarde. Se ofereceu sangue e se jorrava, se deixava o sangue na base daquele altar de bronze, né? Porque tinha que se expiar, se perdoar o pecado diariamente. E um dia por ano, no dia da expiação, um cordeiro perfeito se sacrificava e o sangue era levado no Santo dos Santos e colocado sobre a prancha de ouro que estava sobre a arca da aliança. E o sacerdote tinha que apresentar o sangue do perdão dos pecados anuais da nação. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue
não há remissão. Por isso Isaías 53 declarou no passado, no Antigo Testamento, que o justo padeceria e derramaria sua vida, e os nossos pecados cairiam sobre ele, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa injustiça cairia sobre dele, seria traspassado, seria morto. Mas ele conseguiria ver o resultado do seu sacrifício, mas verá a linhagem. E a vontade de Deus será prosperada na sua mão, diz o capítulo 53 de Isaías. Essa é a redenção do Senhor. Jesus é sumo sacerdote. Hebreus 5:6. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Hebreus 9:12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, fale comigo, para sempre. Para sempre. Glórias a Deus. Para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E versículo 14, estamos em Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isto? Isso está profetizado no Salmo 110, verso 4, onde diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso encontramos em Salmo 110, versículo 4. Encontramos também em Hebreus capítulo 5, versículo 6 ao 10. Né? O que significa isso? Se lembra de Abraão? Um dia, seu sobrinho Ló foi levado preso, né? Numa guerra. Como? Foi sequestrado. Sequestrado, obrigado. Junto com toda a família dele. Era sobrinho de Abraão. Então ele pegou a sua gente, que eram 300 e bolinha, né? E foi a pelejar contra 4 reis. Aí ele foi pelejar. Mas realmente Deus que estava com ele, porque 300 pessoas contra 4 reis e seus soldados, né? Venceu eles, e quando volta da peleja, da guerra, aparece Melquisedeque, sem princípio, sem fim de dia, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia! Quem é? Aleluia! É Jesus no Antigo Testamento. Aleluia! Deus! Sacerdote do Deus Altíssimo. Por que está escrito isto? Porque o livro de Hebreus foi escrito para convencer a nação judeia que Jesus era o sacerdote, o rei e o profeta, o Messias que tinha sido prometido e que tinha vindo. Mas as pessoas falavam: mas ele não pode ser sumo sacerdote porque os sacerdotes vêm de Arão. Arão e Moisés eram da tribo de Levi. Os sacerdotes somente saem de Levi, uma tribo de Israel. Mas só que eles não entendiam que os sacerdotes da tribo de Levi eram sombra e figura do verdadeiro sacerdócio, que não é desta criação, não é deste mundo, é espiritual, e um sacerdócio eterno que não tem que apresentar sacrifícios a eternidade toda, mas um só sacrifício era necessário, o sacrifício do Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá, mas o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Rei de justiça, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo.
Hebreus capítulo 6, versículo 20 diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Hebreus 7:11 fala do mesmo, e tem ainda mais escrituras, né? No livro de Hebreus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 10, 11 de Hebreus fala do sacerdócio de Jesus Cristo, que é superior, porque, meus irmãos, quando ele morreu na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, diz que ele pediu de beber para que se cumprisse todas as escrituras. Incrível, que diz Jesus que, ciente que tudo tinha sido consumado, pediu de beber, porque ele sabia que faltava uma profecia, que ia andar de beber vinagre. E depois de beber, ele diz, no Evangelho de João diz o que ele diz, mas Mateus, Marcos e Lucas somente dizem que ele gritou. Sabe o que ele gritou? Consumado é. Aleluia. Findado. Pago. Aleluia. Porque esse sangue entrou nos santos dos santos do céu. E nesse momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo, declarando Deus que era Deus quem estava terminando com a separação do homem. E estávamos sendo reconciliados. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Ele é verdadeiro rei, venceu o rei deste mundo, Satanás. Ele é verdadeiro sacerdote, porque ele acabou com o problema do pecado. Ele ofereceu o seu sangue, uma vez e para sempre. E por meio do sangue, somos justificados diante do Pai. Mas ele é verdadeiro sacerdote, porque ele acabou com o problema da separação. O profeta era aquele que juntava, conectava, ligava novamente o povo com Deus, porque ele trazia a palavra de Deus. Todos os profetas, vocês têm lido o livro de Ezequiel, diz, veio sobre mim a mão de Jeová. O Espírito do Senhor me levou no Espírito. Tem lido essas escrituras, essas passagens, são impressionantes. Os profetas eram levados pelo Espírito do Senhor para ver coisas no Espírito e depois declarar ao povo. Ezequiel vê no Espírito o templo do Senhor. Ele estava no tempo do cativeiro, não tinha templo, tinha sido derrubado. Mas no Espírito vê o templo do Senhor e ele volta para falar aos cativos de Jerusalém, dizendo: o Senhor vai levantar o templo. Na verdade, ia se levantar um templo físico, mas ele estava profetizando do templo que Deus ia levantar no seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o nosso templo, Ele é a habitação de Deus no nosso meio, Emmanuel. Os profetas eram levados pelo Espírito, os profetas eles viam no Espírito, os profetas eram ungidos, recebiam o Espírito Santo e falavam as palavras de Deus. Mas veio um que não recebeu palavra alguma de Deus. Ele era a palavra de Deus. Ele era o verbo de Deus. Os profetas falavam o que ouviam. Jesus era a palavra de Deus. Óbvio, ele falava o que ouvia o Pai falar, mas ele era um com o Pai. João capítulo 1, versículo 1 diz que ele era o verbo, a palavra de Deus. E o verbo se nos manifestou e se fez carne e habitou no nosso meio, e vimos sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Um dia ali em João capítulo 6 ou 8, não lembro muito bem, Jesus fala: vocês também querem ir embora? Capítulo 6. 6, obrigado. E Pedro, esse Pedro tinha momentos tão especiais. Todo mundo foi embora. Jesus, para onde nós vamos? A quem nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque ele é verdadeiro profeta. Porque ele tem a palavra da verdade. Ele tem a palavra que liberta. Ele é o verdadeiro profeta. Ele declarou em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou. Não, ele não diz eu conheço. Eu sou o caminho.
Meu Deus! Ele disse, eu sou, ele não falou, eu conheço, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não é por meio, através de mim. Amém, Jesus, aleluia. Maravilha! Glórias a Deus. Ele abriu o caminho para nos encontrarmos com Deus. Hebreus 10, versículos 19 ao 20 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Vamos procurar todo mundo, Efésios capítulo 2, por favor. Vamos ler do versículo 14. Efésios 2, versículo 14 ao 18, diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Maravilha! Amado, a salvação pertencia unicamente a uma nação bem pequena, Israel. Somente os israelitas, somente os judeus, eles possuíam a salvação. E eles tinham a salvação através do sistema sacrificial, o derramamento de sangue, a observância da lei, as festas, tudo quanto era a lei. Eles tinham que subir 3 vezes a Jerusalém. E você podia ser prosélito, falo você e eu, nós que não somos judeus, podíamos ser prosélitos, ou seja, se guardávamos as festas, se íamos a Jerusalém, se a gente usava da circuncisão e tudo mais. Mas era muito difícil, eram muitas leis, era muita coisa. Mas Jesus veio e acabou com esse problema e fez de todo o mundo e o seu povo escolhido, pela fé em Jesus Cristo, um só povo. E através da sua carne, através da cruz, Ele abriu o caminho para o Pai. Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Estou já terminando, estou perto do final. Mas eu quero pedir... Eu não quero dizer nada, né? Não, estou pertinho do final. Se eu não me empolgar, estamos pertinho do final, tá? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Escuta só, esta escritura é maravilhosa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isto é poderoso. No antigo pacto, na antiga aliança, Deus falou ao mundo através dos profetas. Eles falavam a palavra de Deus. Vós que clama no deserto, preparai no ermo calçada ao nosso Deus, né? Se lembram daquela escritura, aquela passagem de Isaías capítulo 40, né? Falando da voz que clama no deserto para realinhar o povo, para que o povo voltasse ao caminho, para que o povo voltasse a Deus.
Mas a palavra diz que no passado ele falou aos pais, às gerações antigas, através dos profetas. Mas um dia ele não aguentou mais e enviou seu filho para nos falar palavras de vida, palavras de esperança. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deuteronômio 5, 22, 33 declara Moisés que diz: E dissestes, é aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Aí eles estavam na frente do Sinai, tinha trovões, fogo, a terra tremia, todo mundo estava tremendo, ninguém quis subir, todo mundo falou: ó Moisés, vai lá, você fala com Deus e depois traz a fofoca pra gente, tá? Não queremos falar com Deus, porque a gente vai morrer. Então, escuta, isto é poderoso. Estava no Sinai, no Monte Sinai, Deus estava falando e o homem não teve o valor, a coragem de falar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Sua santidade, escuta só, sua santidade ainda a gente não entende bem. É tanta santidade que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, se ele não estava puro, ele morria na presença de Deus. Era tanta santidade que ainda mesmo lá no livro de Atos, Ananias, né, e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo, caíram mortos. Capítulo 5, obrigado. Falei o quê? Atos, né? Atos 5, obrigado. Essa é a santidade de Deus. Quando o povo no deserto viu a glória de Deus, eles falaram: não conseguimos. E realmente eles falaram bem, porque não podiam. Iam morrer. Mas então Deus deu a promessa do profeta. Aí está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Aí está a promessa do profeta ungido, o Cristo. Isso está no Antigo Testamento. Atos 3, versículo 22 ao 23, é o cumprimento. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vou dizer. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E quando a nação de Israel começou a escutar as palavras de Jesus, em Lucas 7:16, diz: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Eita, coisa boa! Os discípulos declararam em Lucas 24:19, e ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No Sinai, o povo recuou, fugiu, porque a glória era demais, a santidade de Deus era demais, o poder de Deus era demais. Mas Deus enviou o seu profeta, Jesus Cristo. E quando ele veio, foi num rosto amigável. Aleluia! Foram palavras de amor. Glória a Deus! O apóstolo João encostava seu rosto no seu peito. Pedro falava com ele com a confiança que você fala para o seu melhor amigo. No último capítulo de João, esse profeta, a voz do céu na terra,
falou para Pedro: Pedro, me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, segunda ocasião: me amas? Senhor, te amo. Pedro, realmente me amas? Senhor, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Aleluia. Não era mais o Sinai. Não era aquele tremor, aquele trovão, aquele fogo. Era o rosto amigável de Deus. Aleluia. O profeta de Deus é aquele que nos reconcilia. Não é como os outros profetas que sempre jogaram palavras de juízo. Jesus falou: eu não venho julgar, eu venho salvar. Os religiosos: encontramos esta mulher no ato do adultério. A lei determina, né? Mas Jesus falou: quem está livre de pecado, jogue a primeira pedra. Todo mundo foi embora e ele falou: nem eu te condeno. Porque não podia, não, porque ele não veio julgar, ele veio salvar. Aleluia. É o profeta que nos reconcilia. Amém? Amém. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem muitas outras passagens, escrituras, você tem um manual, mas, meus amados, a revelação do Cristo é que Ele é Rei. Aleluia. Mas não qualquer rei. Não é um rei como os reis da antiguidade. Ele é verdadeiro rei, que ele venceu a Satanás. Ele pisou na cabeça da serpente, esmagou a cabeça do diabo. Ele tirou o seu império, tirou o poder que ele tinha, ele foi retirado. Ele é verdadeiro sacerdote, porque ele ofereceu o sangue que vale, o sangue que pode perdoar para sempre. E esse sangue foi derramado lá no Santo dos Santos do céu. E ele é o verdadeiro profeta que nos aproxima, que nos reconcilia com Deus, que abre o caminho para que nós sejamos filhos de Deus. Isso é o Cristo. Por isso João capítulo 20, versículo 31 diz: estes se escreveram para que creais que Jesus é o verdadeiro rei, profeta e sacerdote, o Cristo. E crendo, tenhais vida no seu nome. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir o pastor fechar com uma oração aqui. Eu queria, antes de orarmos, convidar aqui